Você já parou para pensar que talvez o maior segredo que separa uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária não esteja no dinheiro que ela possui, mas na forma como ela pensa? E se eu dissesse que existe uma riqueza que nasce antes da riqueza financeira? Uma riqueza que começa dentro da mente, dentro da fé, dentro da decisão de nunca mais aceitar uma vida menor do que aquela que Deus colocou como propósito para você. Porque antes de uma pessoa conquistar algo nas mãos, ela precisa conquistar algo no coração. Antes de uma grande vitória aparecer no mundo exterior, ela precisa ser construída no mundo interior. E talvez você esteja aqui porque sente que existe algo maior esperando por você. Talvez, no fundo da sua alma, você saiba que nasceu para mais crescimento, mais propósito, mais realização. Mas talvez você também tenha enfrentado momentos de dúvida, momentos em que olhou para a sua própria vida e perguntou: será que eu realmente consigo mudar? Será que ainda existe uma oportunidade para mim? Será que meus melhores dias ainda estão por vir? Hoje eu quero que você preste muita atenção, porque esta mensagem pode mudar a forma como você enxerga sua própria história. Napoleon Hill passou décadas estudando homens e mulheres que alcançaram grandes níveis de sucesso e descobriu uma verdade poderosa. Toda grande conquista começa primeiro como uma ideia dentro da mente de alguém que se recusou a desistir. Os vencedores não começaram com tudo perfeito. Eles começaram com uma decisão de acreditar, uma decisão de agir, uma decisão de continuar mesmo quando ninguém mais acreditava. E essa mesma força existe dentro de você. A Bíblia nos lembra em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você alimenta dentro da sua mente influencia a maneira como você caminha pela vida. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta dúvida, a dúvida controla suas escolhas. Mas quando você alimenta fé, propósito e determinação, algo começa a mudar. Sua visão muda, suas atitudes mudam, sua história começa a mudar. Talvez você tenha passado por dificuldades que ninguém viu. Talvez tenha enfrentado batalhas em silêncio. Talvez tenha caminhado sozinho, tentando manter sua esperança enquanto o mundo dizia para você desistir. Mas lembre-se, as maiores árvores enfrentam tempestades antes de criar raízes profundas. O ouro passa pelo fogo antes de revelar seu verdadeiro valor. E muitas vezes, Deus prepara uma pessoa no silêncio antes de colocá-la em um lugar de destaque. Neste vídeo, você vai descobrir o segredo que os ricos nunca revelam. O segredo que começa na mente. O segredo que transforma pensamentos em ações. O segredo que desperta uma nova identidade dentro de uma pessoa. Você vai entender por que algumas pessoas continuam avançando mesmo depois de perder tudo, enquanto outras desistem diante do primeiro obstáculo. Você vai descobrir o poder do desejo definido, da fé inabalável, da disciplina e da mentalidade que constrói prosperidade. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um convite especial para você. Se você acredita que esta mensagem pode transformar sua vida, inscreva-se no canal agora. Deixe o like para que essa mensagem alcance outras pessoas que precisam despertar sua força interior. E escreva nos comentários: eu estou construindo uma nova história, porque quando você declara uma decisão, você fortalece o compromisso com o futuro que deseja criar. Hoje não é apenas mais um vídeo. Hoje pode ser o começo de uma mudança, o começo de uma nova mentalidade, o começo do momento em que você deixa de olhar para suas limitações e começa a enxergar o potencial que Deus colocou dentro de você. Então prepare sua mente, abra seu coração e permita que esta mensagem desperte uma verdade que talvez você tenha esquecido. Você não nasceu para viver dominado pelo medo. Você nasceu para crescer.
Você nasceu para vencer. E a transformação começa agora. Existe uma verdade que poucas pessoas estão preparadas para ouvir. A diferença entre aqueles que conquistam grandes resultados e aqueles que passam a vida inteira lutando não está apenas no dinheiro que possuem, nas oportunidades que receberam ou no lugar onde nasceram. A verdadeira diferença começa em um lugar invisível, dentro da mente. Durante muitos anos, estudando homens e mulheres de grande sucesso, Napoleon Hill percebeu algo extraordinário. Os grandes vencedores carregavam dentro deles um segredo que a maioria das pessoas nunca descobria. Eles entendiam que a riqueza não começa no bolso, ela começa no pensamento. Antes de existir uma grande empresa, existe uma ideia. Antes de existir uma grande conquista, existe uma decisão. Antes de existir uma transformação externa, existe uma mudança interna. E talvez neste momento você esteja se perguntando: por que algumas pessoas conseguem se levantar depois de perder tudo, enquanto outras desistem diante do primeiro obstáculo? O que existe dentro da mente de uma pessoa próspera que ainda não despertou dentro de mim? A resposta está em uma palavra poderosa: crença. Os ricos entenderam que uma pessoa nunca consegue construir uma vida maior do que a imagem que possui de si mesma. Se você acredita que nasceu para sofrer, suas ações serão limitadas. Se você acredita que nunca terá sucesso, sua própria mente encontrará motivos para desistir. Mas quando você desperta uma nova visão sobre quem você é, quando você olha para o espelho e decide dizer: eu sou capaz, eu tenho um propósito, minha história não termina aqui. Algo começa a mudar. Porque a mente que antes era dominada pelo medo começa a ser guiada pela fé. Uma pessoa que antes enxergava impossibilidades começa a enxergar caminhos. O indivíduo que antes esperava uma oportunidade começa a criar oportunidades. Napoleon Hill ensinava que todo grande sucesso nasce primeiro de um desejo definido, não um desejo fraco, não um sonho passageiro, mas uma decisão profunda no coração de alguém que se recusa a aceitar uma vida menor do que aquela que acredita poder construir. Pense por um instante. Quantas pessoas abandonaram seus sonhos porque ouviram alguém dizer: isso não é para você. Você nunca vai conseguir. Seja realista. Mas existe uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Quem decidiu o tamanho da sua vida? Foram seus medos? Foram suas dificuldades? Foram as opiniões de pessoas que nunca tiveram coragem de perseguir seus próprios sonhos? Ou será que chegou o momento de você assumir o controle da sua própria mente? Os ricos compreenderam algo que muitos ignoram. O mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Se dentro de você existe dúvida, medo e insegurança, isso aparecerá nas suas escolhas. Mas se dentro de você existe fé, disciplina e determinação, isso também aparecerá nas suas ações. A riqueza verdadeira começa quando você para de perguntar: por que minha vida é assim? E começa a perguntar: o que eu preciso me tornar para transformar minha vida? Essa é a mudança de mentalidade que separa aqueles que apenas desejam daqueles que realizam. Porque desejar é fácil. Milhões de pessoas desejam uma vida melhor. Mas poucas estão dispostas a desenvolver a mente necessária para conquistá-la. Os vencedores entendem que ninguém vem salvar seus sonhos. Eles acordam cedo. Eles estudam enquanto outros se distraem. Eles trabalham quando outros procuram desculpas. Eles caminham sozinhos quando necessário, porque sabem que grandes jornadas muitas vezes começam em silêncio. Existe um momento na vida de todo vencedor em que ele precisa olhar para si mesmo e tomar uma decisão. Continuar sendo a pessoa que sempre foi, ou se tornar a pessoa que nasceu para ser.
Talvez você esteja passando por uma fase difícil. Talvez ninguém veja suas batalhas. Talvez você esteja lutando em silêncio, tentando manter sua fé enquanto enfrenta desafios que parecem grandes demais. Mas lembre-se, a semente cresce no escuro antes de aparecer acima da terra. O ouro é encontrado depois de passar pelo fogo, e uma mente forte é construída através dos desafios. O segredo que os ricos nunca revelam é que eles não esperaram as condições perfeitas para começar. Eles começaram com o que tinham. Eles usaram a dor como combustível, usaram os fracassos como professores, usaram a fé como combustível para continuar. Repita para si mesmo: minha mente é poderosa. Eu tenho capacidade para vencer. Cada desafio está me preparando para um nível maior. Nada vai me deter quando meu propósito é maior que meus medos. Porque no final, a maior riqueza que alguém pode conquistar não está apenas no dinheiro acumulado, está na pessoa que você se torna durante a jornada. E talvez hoje seja o dia em que você descobre que o segredo que procurava fora de você sempre esteve dentro da sua própria mente. Existe uma força dentro de cada ser humano que pode transformar uma vida comum em uma história extraordinária. Uma força que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente realizam. Essa força se chama desejo definido. Muitas pessoas passam anos desejando uma vida melhor, mas poucas entendem a diferença entre um simples desejo e uma decisão verdadeira. Um desejo comum desaparece quando surgem dificuldades. Um desejo poderoso permanece mesmo quando tudo parece estar contra você. Porque aquele que possui um propósito claro não depende das circunstâncias para continuar. Ele depende da sua própria determinação. Napoleon Hill dedicou grande parte da sua vida estudando homens e mulheres que alcançaram grandes conquistas. Ele percebeu um padrão entre eles. Todos tinham uma imagem clara daquilo que queriam alcançar. Eles não caminhavam pela vida sem direção. Eles sabiam onde queriam chegar. E quando uma pessoa sabe exatamente onde quer chegar, ela começa a encontrar caminhos que antes pareciam invisíveis. Mas faça uma pergunta a si mesmo. Você realmente sabe o que deseja construir para a sua vida? Ou você apenas está tentando sobreviver a cada dia? Muitas pessoas acordam pela manhã, enfrentam seus compromissos, pagam suas contas, resolvem seus problemas, mas nunca param para perguntar: qual é o propósito maior da minha existência? E esse é um dos maiores segredos que os ricos compreenderam. Eles não trabalham apenas pelo dinheiro. Eles trabalham por uma visão. Eles trabalham por uma missão. Eles trabalham porque enxergam um futuro que ainda não existe, mas que acreditam profundamente que pode ser criado. A pessoa sem propósito é como um navio sem direção. Pode ter força, pode ter velocidade, mas sem um destino definido, qualquer vento pode levá-la para longe do caminho. Porém, quando alguém decide: eu vou mudar minha história, eu vou construir algo maior, eu vou vencer apesar das dificuldades, essa pessoa começa a despertar uma energia diferente dentro dela. A mente começa a procurar soluções, a criatividade começa a aparecer, novas oportunidades começam a ser percebidas, porque aquilo que você alimenta constantemente dentro da sua mente começa a influenciar suas ações. A maioria das pessoas usa sua mente para imaginar problemas. Os vencedores usam sua mente para criar possibilidades. Enquanto alguns dizem: e se eu falhar? A pessoa determinada pergunta: e se eu conseguir? Enquanto alguns olham para as dificuldades e veem uma barreira, outros olham para o mesmo obstáculo e enxergam uma oportunidade de crescimento. A diferença não está apenas na situação, está na interpretação, está na mentalidade, está na decisão interna. Imagine uma pessoa caminhando sozinha por uma estrada escura.
Ela não possui todas as respostas. Ela não sabe exatamente como será o amanhã. Mas ela continua andando porque dentro dela existe uma certeza. Eu ainda não cheguei onde quero, mas não vou desistir. Essa é a mentalidade dos vencedores. Eles entendem que grandes conquistas exigem paciência, disciplina e fé. Nada grandioso nasce da noite para o dia. Uma árvore forte não cresce em uma semana. Uma construção sólida não é levantada em um único dia. E uma vida de sucesso também é construída passo a passo. Existem momentos em que você vai precisar estudar enquanto ninguém acredita em você. Vai precisar trabalhar enquanto outros descansam. Vai precisar manter sua fé enquanto os resultados ainda não apareceram. E nesse momento muitos desistem, mas aqueles que conhecem o segredo continuam, porque eles sabem que o progresso invisível vem antes da vitória visível. Antes de uma pessoa se tornar rica financeiramente, ela precisa enriquecer sua mente. Antes de conquistar grandes resultados, ela precisa desenvolver uma identidade capaz de sustentar esses resultados. Pergunte a si mesmo: a pessoa que eu sou hoje está preparada para receber aquilo que eu desejo conquistar amanhã? Se a resposta for não, então esse é o momento de crescer, de aprender, de mudar, de fortalecer sua mente. Olhe para o espelho e declare: eu estou evoluindo todos os dias. Minha determinação é maior que minhas dificuldades. Eu tenho coragem para perseguir meu propósito. Minha fé me guia e minhas ações constroem meu futuro. Porque existe uma verdade poderosa: o mundo não recompensa apenas aquilo que você deseja. O mundo recompensa aquilo que você está disposto a buscar com disciplina. Os ricos entenderam que o dinheiro segue o valor, e o valor nasce da capacidade de uma pessoa resolver problemas, criar soluções e servir ao mundo com seus talentos. Você não precisa começar com tudo. Grandes histórias começaram com pequenos passos, uma ideia, uma decisão, uma atitude. O segredo não está em esperar o momento perfeito. O segredo está em começar. Porque cada grande conquista um dia foi apenas uma decisão silenciosa feita por alguém que acreditou quando ninguém mais acreditava. Talvez hoje você esteja no início da sua jornada. Talvez você ainda não veja os resultados. Mas lembre-se, a semente não mostra sua árvore no primeiro dia em que é plantada. Ela primeiro cria raízes. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa que está construindo uma vida extraordinária. Antes da riqueza aparecer nas mãos, ela precisa nascer na mente. O desejo definido é a primeira chave, mas existe outra chave que poucos dominam: a capacidade de transformar pensamento em ação. Porque uma mente cheia de sonhos, mas sem atitude, continua apenas imaginando. E no próximo capítulo, vamos revelar o segredo que transforma intenção em conquista. Existe um momento que separa uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária. Não é quando ela recebe uma grande oportunidade, não é quando ela ganha dinheiro, não é quando finalmente todos reconhecem seu valor. O verdadeiro momento de transformação acontece antes de tudo isso. Acontece quando uma pessoa decide agir, porque uma ideia sem ação é apenas uma possibilidade perdida. Um sonho sem movimento é apenas uma imaginação, e uma promessa feita para si mesmo sem atitude se transforma em uma prisão silenciosa. Napoleon Hill ensinava que a mente humana possui um poder extraordinário, mas esse poder precisa ser direcionado através de ações consistentes. Muitas pessoas possuem grandes ideias. Muitas pessoas têm sonhos grandiosos. Muitas pessoas sabem exatamente aquilo que deveriam fazer para melhorar suas vidas. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de responder. Se você sabe o que precisa fazer, por que ainda não começou? A resposta geralmente está escondida atrás de 3 inimigos: o medo, a dúvida e a espera pelo momento perfeito.
Mas existe um segredo que os ricos compreenderam. O momento perfeito não existe. A pessoa que espera todas as condições estarem favoráveis pode passar a vida inteira esperando, porque sempre haverá desafios, sempre haverá incertezas. Sempre haverá uma razão para adiar, mas os vencedores entenderam algo diferente. Eles não esperam a coragem aparecer para agir. Eles agem e a coragem nasce durante o caminho. Imagine uma pessoa diante de uma grande montanha. Ela olha para o topo e pensa: é muito alto, é muito difícil, talvez eu não consiga. Então, ela permanece parada. Enquanto isso, outra pessoa olha para a mesma montanha e diz: eu não preciso conquistar tudo hoje. Eu só preciso dar o primeiro passo. E é esse primeiro passo que muda tudo, porque cada passo fortalece a confiança. Cada pequena vitória constrói uma mente mais forte. Cada ação prova para você mesmo que você é capaz. A maioria das pessoas quer a recompensa dos vencedores, mas não quer passar pelo processo que cria vencedores. Querem riqueza, mas não querem disciplina. Querem sucesso, mas não querem aprendizado. Querem resultados, mas não querem enfrentar desconforto. Porém, toda grande conquista exige uma versão maior de você. A pergunta não é: eu quero uma vida melhor. A pergunta verdadeira é: eu estou disposto a me tornar a pessoa necessária para construir essa vida? Porque o sucesso não encontra pessoas paradas esperando. O sucesso encontra pessoas preparadas, determinadas e em movimento. Existem dias em que você vai acordar sem motivação. Dias em que suas dúvidas serão mais altas que sua confiança. Dias em que você vai olhar ao redor e parecer que nada está funcionando. Mas é exatamente nesses momentos que sua verdadeira identidade está sendo construída. A pessoa fraca abandona o caminho quando não vê resultados. A pessoa forte continua porque sabe que resultados são consequências da persistência. Pense em uma pessoa que planta uma semente. No primeiro dia, ela não vê uma árvore. No segundo dia, também não. No terceiro dia, talvez nada tenha mudado. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Debaixo da terra, algo está sendo construído. Assim também acontece com seus esforços. Cada livro que você lê, cada habilidade que você desenvolve, cada momento em que você escolhe aprender em vez de desistir, tudo isso está criando raízes para o seu futuro. O segredo que muitos ricos conhecem é que eles valorizam o processo. Eles sabem que o crescimento invisível vem antes do sucesso visível. Eles não perguntam apenas quanto dinheiro eu vou ganhar. Eles perguntam que valor eu preciso criar. Porque a verdadeira prosperidade nasce quando você se torna alguém capaz de contribuir, solucionar problemas e transformar vidas. Agora imagine por um instante. Você acorda daqui a 5 anos e percebe que continuou exatamente no mesmo lugar. As mesmas desculpas, os mesmos medos, os mesmos hábitos, a mesma mentalidade. Como você se sentiria? Agora imagine o contrário. Imagine olhar para trás e perceber que aquele dia em que você decidiu agir foi o começo da sua transformação. O dia em que você parou de esperar. O dia em que você começou a construir. O dia em que você decidiu acreditar novamente. Esse dia pode ser hoje. Porque toda grande mudança começa com uma decisão simples. Eu vou começar. Declare para sua mente: eu não sou controlado pelo medo. Eu tenho coragem para dar o próximo passo. Minhas ações de hoje constroem minha vitória de amanhã. Eu sou responsável pela criação da minha própria história. A vida recompensa aqueles que têm coragem de sair da intenção e entrar na ação. Não permita que seus sonhos envelheçam dentro de você. Não permita que o medo seja maior que o propósito que Deus colocou no seu coração. Você recebeu talentos, você recebeu capacidades,
Você recebeu uma mente capaz de criar, aprender e evoluir. Mas tudo isso precisa ser colocado em movimento. Porque a diferença entre uma pessoa que sonha e uma pessoa que realiza está em uma palavra: ação. E quando você começa a agir com fé, disciplina e propósito, algo poderoso acontece. Você deixa de esperar uma vida melhor e começa a construir uma vida extraordinária. Mas existe um próximo segredo que poucos entendem. A ação precisa ser acompanhada por uma força invisível ainda maior. A força da mente dominada pela fé. Existe uma força que todos os grandes vencedores possuem, mas que muitas pessoas ignoram. Uma força que não pode ser vista com os olhos, mas pode ser sentida nas atitudes. Uma força que aparece quando tudo parece perdido. Essa força se chama fé. Não apenas uma fé de palavras, não uma fé que existe somente quando tudo está fácil, mas uma fé verdadeira. Aquela que permanece quando as portas parecem fechadas. Aquela que continua caminhando mesmo quando o caminho ainda não está claro. Aquela que olha para uma dificuldade e diz: eu ainda acredito. Napoleon Hill ensinava que uma mente dominada pela fé possui um poder extraordinário, porque aquilo que uma pessoa acredita profundamente influencia suas decisões, suas ações e sua capacidade de persistir. A dúvida paralisa, o medo limita, mas a fé movimenta. Agora pense por um momento. Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou mais nos seus medos do que na sua capacidade? Quantos sonhos você abandonou porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes você olhou para uma dificuldade e pensou: talvez eu não seja capaz? Mas e se o problema nunca foi a sua capacidade? E se o verdadeiro obstáculo sempre foi a forma como você enxergava a si mesmo? Existe uma história sendo escrita dentro da sua mente todos os dias. E essa história determina suas escolhas. Uma pessoa que acredita que pode vencer procura caminhos. Uma pessoa que acredita que não pode vencer procura desculpas. A diferença entre elas não está apenas nas circunstâncias, está na interpretação que elas dão às circunstâncias. Os ricos entenderam que antes de conquistar algo no mundo exterior, eles precisam construir uma convicção no mundo interior. Eles alimentam pensamentos de crescimento. Eles cercam suas mentes com conhecimento. Eles protegem seus sonhos contra opiniões negativas, porque sabem que uma mente enfraquecida pelo medo dificilmente constrói uma vida poderosa. Imagine uma pessoa caminhando sozinha em uma estrada durante a noite. Ela não consegue enxergar quilômetros à frente. Ela não sabe todos os desafios que encontrará, mas ela possui uma pequena luz em suas mãos. Essa luz não mostra todo o caminho. Ela mostra apenas o próximo passo, e muitas vezes é tudo o que precisamos. A fé não revela todos os detalhes do futuro, mas ela nos dá força para continuar avançando. Talvez você esteja vivendo uma fase onde ninguém reconhece seu esforço. Talvez você esteja trabalhando em silêncio. Talvez as pessoas ao seu redor não entendam seus sonhos. Mas lembre-se, grandes construções começam longe dos olhos da multidão. Antes de uma árvore ser admirada pelos frutos, ela passa muito tempo fortalecendo suas raízes. Antes de uma pessoa ser reconhecida pelo sucesso, ela enfrenta momentos em que precisa acreditar sozinha. É nesse período de silêncio que muitos desistem. Mas também é nesse período que os vencedores são formados. Porque quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está observando, quando ninguém está dizendo que você vai conseguir, é nesse momento que você descobre se realmente acredita no seu propósito. Pergunte a si mesmo: eu acredito apenas quando vejo resultados ou acredito porque sei quem estou me tornando? Essa pergunta separa aqueles que vivem de circunstâncias daqueles que vivem de convicções. A pessoa guiada pela fé não significa que nunca sente medo.
Ela sente medo, ela sente insegurança, ela enfrenta dificuldades, mas existe algo maior dentro dela. Existe uma decisão: eu não vou parar. Porque pessoas fortes não são aquelas que nunca caem. São aquelas que caem e encontram dentro delas uma razão para levantar. Os grandes vencedores tiveram momentos de fracasso, tiveram momentos de rejeição, tiveram momentos em que parecia que nada daria certo, mas eles possuíam uma característica em comum. Eles não permitiram que uma fase difícil definisse toda a sua história. Uma derrota é um evento, não é uma identidade. Um erro é uma lição, não é o fim. Uma dificuldade é um treinamento, não uma sentença. Hoje você precisa entender algo. Você não foi criado para ser dominado pelo medo. Você foi criado para crescer, para aprender, para desenvolver seus talentos, para construir algo que tenha significado. Olhe para o espelho e declare: minha fé é maior que meus obstáculos. Eu tenho força para superar qualquer desafio. Deus fortalece meu caminho e guia minhas decisões. Eu acredito no futuro que estou construindo, porque quando uma pessoa muda sua crença, ela muda sua direção. Quando muda sua direção, muda suas ações. E quando muda suas ações, muda sua vida. O segredo que os ricos nunca revelam é que a verdadeira riqueza começa com uma mente que se recusa a desistir. O dinheiro pode desaparecer, as oportunidades podem mudar, as circunstâncias podem se transformar, mas uma mente fortalecida pela fé sempre encontrará uma maneira de recomeçar. Porque aquele que domina sua mente possui uma das maiores riquezas que existem, a capacidade de criar um novo futuro. Mas ainda existe um segredo mais profundo. A fé precisa estar acompanhada de uma disciplina poderosa, porque acreditar sem agir é apenas esperança, e agir sem disciplina é apenas impulso. Existe um segredo que muitos procuram durante toda a vida. Eles procuram uma fórmula escondida, procuram uma oportunidade única, procuram uma pessoa que revele o caminho mais rápido para alcançar o sucesso. Mas aquilo que os grandes vencedores descobriram é que o maior segredo não está em uma técnica mágica, está em uma característica que poucas pessoas estão dispostas a desenvolver: disciplina. A disciplina é o compromisso que você assume consigo mesmo quando ninguém está olhando. É fazer aquilo que precisa ser feito mesmo quando a motivação desaparece. É continuar caminhando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Napoleon Hill ensinava que grandes realizações não são construídas por momentos isolados de inspiração, mas por ações repetidas, pensamentos direcionados e hábitos fortalecidos diariamente. Porque a vida que você possui hoje é, em grande parte, o resultado dos hábitos que você praticou ontem. E a vida que você terá amanhã será construída pelos hábitos que você escolhe hoje. Então, faça uma pergunta profunda a si mesmo. Meus hábitos atuais estão me aproximando da pessoa que desejo ser ou estão me afastando dos meus sonhos? Essa pergunta pode mudar uma vida. Porque muitas pessoas desejam riqueza, mas mantêm hábitos que alimentam a escassez. Desejam liberdade, mas continuam presas à falta de disciplina. Desejam grandes conquistas, mas não conseguem controlar pequenas decisões diárias. O segredo dos ricos é que eles entenderam: grandes resultados nascem de pequenas escolhas repetidas. Uma leitura por dia, um aprendizado por dia, uma atitude melhor por dia, uma decisão mais inteligente por dia. Parece pouco no começo, mas o tempo transforma pequenas ações em grandes resultados. Imagine duas pessoas recebendo a mesma oportunidade. Uma possui talento, mas não possui disciplina. A outra talvez ainda esteja aprendendo, mas possui determinação e constância.
Com o passar dos anos, quem você acredita que terá maiores resultados? A pessoa talentosa que desiste quando fica difícil? Ou aquela que continua evoluindo mesmo enfrentando obstáculos? A resposta está na persistência, porque talento sem disciplina se perde, mas disciplina transforma uma pessoa comum em alguém extraordinário. Os ricos compreenderam que não precisam vencer todos os dias de forma grandiosa. Eles precisam apenas continuar avançando. Eles acordam e cuidam da mente. Eles aprendem constantemente. Eles controlam seus impulsos. Eles escolhem o futuro em vez do prazer momentâneo. Enquanto muitos perguntam, como posso conseguir resultados rapidamente? Os vencedores perguntam, que pessoa preciso me tornar para sustentar grandes resultados? Essa é uma mudança profunda de pensamento. Porque a riqueza não é apenas aquilo que você possui. A riqueza também é aquilo que você se torna. Uma pessoa sem disciplina pode receber uma grande oportunidade e perdê-la. Mas uma pessoa disciplinada consegue transformar uma pequena oportunidade em algo grandioso. Pense em uma pessoa que deseja construir uma casa. Ela não começa colocando o telhado. Primeiro, ela prepara o terreno. Depois, constrói a fundação. Depois, levanta as paredes. Cada etapa exige paciência. Cada etapa exige trabalho. Assim também acontece com uma vida de sucesso. A disciplina é a fundação invisível. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas é ela que sustenta tudo quando chegam as tempestades. Existirão dias em que você vai querer desistir. Dias em que o caminho parecerá longo demais. Dias em que você vai olhar para outras pessoas e pensar, por que elas chegaram antes de mim? Mas cuidado, comparar sua jornada com a de outra pessoa pode destruir sua própria evolução. Cada pessoa possui um processo, cada pessoa possui um tempo. O importante é continuar construindo, porque enquanto você está trabalhando em silêncio, sua transformação está acontecendo. Talvez ninguém veja as horas que você passa estudando. Talvez ninguém veja as batalhas que você enfrenta dentro da sua própria mente. Talvez ninguém saiba quantas vezes você precisou levantar depois de cair. Mas Deus conhece cada esforço. A vida registra cada escolha. E sua futura versão agradecerá pelas decisões que você toma hoje. Olhe para o espelho e declare: eu tenho controle sobre minhas escolhas. Eu sou disciplinado e comprometido com meu propósito. Cada pequeno passo está construindo minha grande vitória. Eu não sou escravo dos meus desejos momentâneos. Eu sou guiado pelo meu propósito maior. Porque uma pessoa disciplinada entende algo poderoso. O sacrifício de hoje constrói a liberdade de amanhã. Aqueles que têm sucesso não são pessoas que nunca enfrentaram dificuldades. São pessoas que aprenderam a dominar a si mesmas. Elas dominaram seus pensamentos, dominaram suas emoções, dominaram seus hábitos. E quando uma pessoa aprende a governar a própria mente, ela se torna capaz de governar o próprio destino. O segredo que os ricos nunca revelam é que eles não dependem apenas de sorte. Eles constroem uma mentalidade preparada para reconhecer e aproveitar oportunidades. Eles sabem que a riqueza verdadeira começa dentro, na disciplina, na determinação, na decisão diária de ser melhor. Mas existe uma força ainda mais profunda que impulsiona todas essas conquistas. Uma força que transforma sonhos em realidade e pensamentos em resultados. Antes de uma grande conquista aparecer diante dos olhos do mundo, ela primeiro precisa existir dentro da mente de alguém. Antes de um grande negócio ser construído, antes de uma pessoa alcançar uma posição de sucesso, antes de uma vida ser completamente transformada, tudo começa com uma imagem, uma visão, um pensamento alimentado com fé e propósito. Esse é um dos maiores segredos que os ricos compreenderam. Eles enxergam primeiro dentro da mente aquilo que desejam construir fora dela.
Napoleon Hill estudou grandes realizadores e percebeu que eles possuíam uma característica em comum. Eles não permitiam que as circunstâncias atuais definissem o futuro deles. Eles olhavam além dos problemas, além das limitações, além das dificuldades momentâneas. Eles tinham uma visão clara de onde queriam chegar. E essa visão se tornava uma força que guiava suas decisões. Agora pergunte a si mesmo: qual futuro estou construindo todos os dias através dos meus pensamentos? Porque a sua mente está sempre criando alguma coisa. Se você alimenta medo constantemente, você cria uma vida baseada em insegurança. Se você alimenta esperança, aprendizado e determinação, você cria uma mente preparada para oportunidades. A mente é como um jardim. Aquilo que você planta e rega, cresce. A questão é: você está plantando pensamentos que fortalecem seu futuro ou pensamentos que destroem seus sonhos? Muitas pessoas olham para suas dificuldades e dizem: minha situação é impossível. Eu não tenho recursos suficientes. Eu não tenho as condições certas. Mas os grandes vencedores fazem uma pergunta diferente: como posso transformar aquilo que tenho em algo maior? Essa pergunta muda tudo. Porque uma mente limitada procura razões para parar. Uma mente poderosa procura caminhos para continuar. Imagine uma pessoa olhando para um terreno vazio. Alguns enxergam apenas terra, mas um construtor enxerga uma casa. Um artista olha para uma tela em branco e vê uma obra de arte. Um empreendedor olha para um problema e vê uma oportunidade. A diferença está na visão. A maioria das pessoas espera ver para acreditar. Mas os grandes realizadores acreditam primeiro e trabalham até ver. Essa é uma das maiores demonstrações de fé. A capacidade de permanecer comprometido com algo que ainda não existe. Pense em todos aqueles que alcançaram grandes feitos. Em algum momento, alguém chamou seus sonhos de impossíveis. Em algum momento, alguém duvidou. Em algum momento, eles precisaram caminhar sem aplausos. Mas eles carregavam uma imagem dentro deles que era maior que as críticas ao redor. Eles sabiam: se eu conseguir enxergar claramente em minha mente, posso começar a construir através das minhas ações. Mas existe algo importante: a visão sozinha não muda uma vida. Uma visão precisa ser acompanhada de ação, porque sonhar sem agir é apenas fantasia. A verdadeira transformação acontece quando sua visão influencia seus hábitos, quando aquilo que você deseja alcançar começa a mudar aquilo que você faz diariamente. Se você deseja uma vida maior, precisa começar a pensar de uma maneira maior. Precisa aprender mais. Precisa desenvolver novas habilidades. Precisa abandonar pensamentos que pertencem à sua antiga versão, porque não é possível construir um novo futuro carregando a mesma mentalidade que criou o passado. Existe um momento em que você precisa dizer: eu respeito quem eu fui, mas estou construindo quem eu vou me tornar. Essa frase representa crescimento, representa evolução, representa uma pessoa que decidiu não permanecer presa às antigas limitações. Talvez hoje você esteja em um lugar onde ninguém consegue enxergar seu potencial. Talvez as pessoas ao seu redor conheçam apenas suas dificuldades. Mas lembre-se, uma semente parece pequena antes de se transformar em uma árvore. Uma ideia parece simples antes de mudar uma vida. Um sonho parece impossível antes de se tornar realidade. Nunca permita que o tamanho do começo faça você duvidar do tamanho do destino. Os ricos entendem que a imaginação é uma ferramenta poderosa. Eles usam sua mente para criar soluções, para planejar, para visualizar possibilidades. Eles não passam todo o tempo pensando no que pode dar errado. Eles treinam sua mente para encontrar aquilo que pode dar certo. Agora imagine você daqui a alguns anos.
Imagine olhar para trás e perceber que aquele momento difícil foi apenas uma fase de preparação. Imagine agradecer por não ter desistido. Imagine perceber que cada noite de dúvida, cada momento de luta e cada passo silencioso estavam formando uma pessoa mais forte. Essa imagem precisa ser mais poderosa do que qualquer dificuldade atual, porque quando seu futuro se torna mais importante que seu conforto presente, você começa a mudar, você começa a agir diferente, você começa a pensar diferente. Olhe para o espelho e declare: minha visão é maior que minhas circunstâncias. Eu tenho capacidade de criar um futuro extraordinário. Minha mente trabalha a meu favor. Eu vejo oportunidades onde outros veem obstáculos. Porque a pessoa que controla sua visão, controla sua direção. E quem controla sua direção, aumenta suas chances de chegar ao destino desejado. O segredo que os ricos nunca revelam é que eles não esperam que o futuro aconteça. Eles participam da criação dele. Eles entendem que toda grande realização começa com uma pergunta: e se for possível? Essa pergunta abre portas. Essa pergunta desperta coragem. Essa pergunta faz uma pessoa sair da prisão da dúvida e entrar no caminho da transformação. Mas existe outro segredo ainda mais profundo. Uma visão precisa de uma mente protegida contra influências negativas. Porque muitos sonhos não morrem por falta de capacidade. Eles morrem por causa das vozes erradas. Existe uma batalha acontecendo todos os dias dentro da mente de cada pessoa. Uma batalha silenciosa. Uma batalha que poucos percebem. De um lado estão os pensamentos de crescimento, coragem, fé e prosperidade. Do outro lado estão o medo, a dúvida, a insegurança e as vozes daqueles que dizem que você não é capaz. E o resultado dessa batalha determina o futuro que você irá construir. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é influenciada constantemente pelas ideias, pessoas e ambientes ao seu redor. Por isso, uma das maiores decisões que uma pessoa pode tomar é escolher cuidadosamente aquilo que permite entrar na sua mente, porque a sua mente é um terreno fértil. Tudo aquilo que você ouve repetidamente, tudo aquilo que você vê constantemente, tudo aquilo que você aceita como verdade, começa a criar raízes dentro de você. Agora pense, quem está alimentando a sua mente todos os dias? As pessoas ao seu redor fortalecem seus sonhos ou alimentam seus medos? O ambiente onde você vive está ajudando você a crescer ou mantendo você preso ao passado? Essas perguntas são difíceis, mas são necessárias, porque muitas pessoas não fracassam por falta de talento. Elas fracassam porque permanecem em ambientes que enfraquecem sua capacidade de acreditar. Uma pessoa pode ter um grande sonho, mas se todos ao seu redor dizem isso nunca vai funcionar, você está perdendo tempo, é melhor desistir. Com o tempo, se ela não proteger sua mente, começará a acreditar nessas palavras. É assim que muitos sonhos morrem, não porque eram impossíveis, mas porque foram cercados por pensamentos pequenos demais. Os vencedores entenderam uma verdade poderosa. Você não pode construir uma vida extraordinária mantendo uma mentalidade comum. Isso não significa abandonar pessoas ou se sentir superior. Significa compreender que sua evolução precisa ser protegida. Significa escolher estar próximo de ideias que elevam você, de pessoas que incentivam crescimento, de conhecimentos que expandem sua visão. Porque aquilo que você coloca dentro da sua mente hoje será refletido nas suas decisões amanhã. Imagine uma pessoa que deseja se tornar mais forte fisicamente. Ela sabe que precisa treinar, mas todos os dias escolhe alimentar seu corpo com aquilo que destrói sua saúde. Ela deseja um resultado diferente, mas mantém os mesmos hábitos.
Isso parece contraditório, mas muitas pessoas fazem exatamente isso com a própria mente. Desejam sucesso, mas alimentam pensamentos de fracasso. Desejam prosperidade, mas repetem constantemente palavras de escassez. Desejam liberdade, mas vivem dominadas pelo medo. A mudança começa quando você decide assumir responsabilidade pelo conteúdo que coloca dentro da sua consciência. Os ricos sabem disso. Por isso eles estudam, eles leem, eles buscam conhecimento, eles procuram aprender com pessoas que já percorreram caminhos de crescimento. Eles entendem que uma ideia certa no momento certo pode mudar completamente uma vida. Talvez você esteja passando por um período onde sente que ninguém ao seu redor entende seus sonhos. Talvez você esteja caminhando sozinho. Talvez você precise enfrentar uma fase em que será necessário acreditar em si mesmo antes que outras pessoas acreditem. E isso faz parte da jornada. Muitas vezes, antes de encontrar pessoas que compartilham sua visão, você precisa primeiro se tornar a pessoa que atrai essas conexões. A pergunta é: você está se tornando alguém preparado para estar no ambiente que deseja alcançar? Porque crescimento exige transformação. Você não pode permanecer exatamente igual e esperar resultados completamente diferentes. Uma nova vida exige uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade exige novas escolhas. E novas escolhas exigem coragem. Existem momentos em que você precisará caminhar em silêncio, precisará estudar enquanto outros se distraem. Precisará trabalhar nos seus objetivos enquanto outros questionam suas decisões. Precisará olhar para o espelho e lembrar: eu sei quem estou me tornando. Essa confiança interna é uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Porque, quando você depende apenas da aprovação dos outros, qualquer crítica pode destruir sua motivação. Mas quando seu propósito está claro, as opiniões externas perdem poder. Você entende que nem todos irão compreender sua visão. Nem todos irão apoiar sua jornada. E tudo bem. Grandes árvores não crescem porque todas as pessoas acreditam nelas. Elas crescem porque possuem raízes fortes. Da mesma forma, uma pessoa determinada cresce porque possui uma convicção profunda dentro de si. Repita para sua mente: eu escolho pensamentos que fortalecem meu futuro. Eu não permito que opiniões negativas controlem meu destino. Minha mente é protegida por fé, conhecimento e propósito. Eu estou cercado por oportunidades de crescimento. Porque o segredo que os ricos nunca revelam é que eles sabem proteger o recurso mais valioso que possuem: a própria mente. Eles sabem que uma mente distraída perde oportunidades. Uma mente negativa cria limitações, mas uma mente treinada cria possibilidades. O mundo pode tentar dizer quem você é, mas no final, você precisa decidir quem você se tornará. A sua história não será definida apenas pelo lugar onde você começou. Ela será definida pelas escolhas que você faz a partir de agora. Mas existe uma última batalha que todos os grandes vencedores precisam enfrentar. A batalha contra a desistência. Porque muitos começam com sonhos, muitos começam com entusiasmo, mas poucos permanecem firmes quando chegam os momentos difíceis. E é exatamente nesse ponto que a diferença entre vencedores e perdedores aparece. Existe um momento na vida de toda pessoa que busca uma grande transformação, um momento em que ela é colocada diante de uma escolha: continuar ou desistir. É nesse instante que muitas histórias são interrompidas. Não porque a pessoa não tinha capacidade, não porque o sonho era impossível, mas porque ela permitiu que uma fase difícil definisse todo o seu futuro. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas de grande sucesso e descobriu um padrão poderoso.
Todos aqueles que alcançaram grandes realizações enfrentaram momentos em que parecia que nada daria certo. Eles conheceram a rejeição, sentiram o peso das dificuldades, experimentaram momentos de incerteza, mas havia algo dentro deles que era mais forte do que qualquer obstáculo: persistência. A capacidade de continuar quando a motivação desaparece, a capacidade de levantar depois de cair, a capacidade de acreditar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Agora pense, quantas pessoas abandonam seus sonhos poucos passos antes da vitória? Quantas pessoas desistem porque não conseguiram enxergar o resultado do esforço que estavam construindo? Talvez você esteja mais perto da sua transformação do que imagina, mas a pergunta é: você terá coragem de continuar? Porque o caminho do sucesso raramente é uma linha reta. Ele possui curvas, possui quedas, possui momentos de silêncio, possui dias em que você precisará lutar contra seus próprios pensamentos. Existem manhãs em que você acordará sem vontade. Existem noites em que você questionará se vale a pena continuar. Mas é exatamente nesses momentos que uma nova versão sua começa a nascer. A pessoa fraca procura conforto. A pessoa determinada procura crescimento. A pessoa comum pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A pessoa vencedora pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? Essa mudança de pergunta muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Porque os obstáculos deixam de ser inimigos, eles se tornam professores. Cada dificuldade traz uma lição. Cada fracasso traz uma experiência. Cada queda traz uma oportunidade de se levantar mais forte. Imagine uma pessoa tentando construir uma grande estrada. No início, ela olha para frente e vê apenas terra, pedras e dificuldades. Mas cada dia de trabalho prepara o caminho. Cada esforço aproxima ela do destino. Assim funciona a construção de uma vida extraordinária. Você não vê todos os resultados imediatamente, mas isso não significa que nada está acontecendo. Muitas das maiores transformações acontecem primeiro no invisível. A sua disciplina está sendo construída. A sua confiança está sendo fortalecida. A sua mente está ficando mais resistente. E um dia, aquilo que parecia impossível se torna apenas uma lembrança de uma fase que você superou. Os ricos entendem que o fracasso não é o oposto do sucesso. Muitas vezes, o fracasso faz parte do caminho até o sucesso. A diferença está na interpretação. Uma pessoa sem visão olha para uma derrota e diz: eu perdi. Uma pessoa com mentalidade de crescimento olha e diz: eu aprendi. Porque toda tentativa traz conhecimento. Toda experiência traz evolução. Toda batalha enfrentada fortalece sua capacidade. Você não precisa vencer todas as batalhas hoje, mas você precisa continuar presente na guerra pela sua própria evolução. Talvez ninguém esteja vendo seu esforço. Talvez ninguém saiba das lágrimas que você derramou em silêncio. Talvez as pessoas apenas vejam o resultado final e nunca conheçam o processo. Mas você sabe. Você sabe quantas vezes precisou recomeçar. Você sabe quantas vezes precisou encontrar forças quando pensava que não tinha mais nenhuma. E isso tem valor, porque cada vez que você escolhe continuar, você envia uma mensagem poderosa para a sua própria mente: eu não desisto de mim. Essa é uma das maiores declarações que uma pessoa pode fazer. Porque quando alguém abandona a si mesmo, qualquer dificuldade se torna uma prisão. Mas quando alguém decide permanecer fiel ao seu propósito, nenhum obstáculo consegue controlar seu destino. Olhe para o espelho e diga: eu sou mais forte do que os desafios que enfrento. Eu aprendo com cada dificuldade. Eu continuo avançando mesmo quando o caminho é difícil. Minha vitória será construída através da minha persistência. Porque a persistência é a ponte entre o sonho e a realização. Sem ela, grandes ideias permanecem apenas ideias.
Sem ela, grandes talentos nunca são revelados. Sem ela, muitas pessoas nunca descobrem o verdadeiro potencial que carregam. Existe uma força extraordinária dentro de você que talvez ainda não tenha sido despertada. Uma força que aparece quando você decide que desistir não é mais uma opção. E talvez hoje seja exatamente esse momento. O momento em que você decide: eu vou continuar. Eu vou aprender. Eu vou crescer. Eu vou construir a vida que acredito ser possível, porque o segredo que os ricos nunca revelam é que eles não são pessoas que nunca enfrentaram dificuldades. Eles são pessoas que aprenderam a permanecer de pé diante delas. Eles entenderam que cada grande conquista exige uma pessoa capaz de suportar o processo. E o processo transforma você. Ele cria caráter, ele cria sabedoria, ele cria força. Mas existe ainda um segredo mais profundo por trás de toda grande riqueza, porque os verdadeiros vencedores não buscam apenas acumular bens, eles buscam construir valor. Eles entendem que a maior riqueza nasce quando uma pessoa descobre como usar seus talentos para servir, criar e transformar. Existe uma grande mentira que muitas pessoas acreditam durante toda a vida: que a riqueza começa quando alguém recebe dinheiro. Mas os grandes realizadores descobriram uma verdade muito mais profunda. A riqueza começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela começa na maneira como uma pessoa pensa, na maneira como ela enxerga oportunidades, na maneira como ela desenvolve seus talentos, na maneira como ela decide agir diante da vida. Napoleon Hill ensinava que a riqueza é primeiro criada na mente antes de ser manifestada no mundo exterior. Porque uma pessoa que não possui uma mentalidade preparada pode receber grandes oportunidades e ainda assim perdê-las. Mas uma pessoa com uma mente fortalecida consegue transformar pequenos recursos em grandes resultados. Agora faça uma pergunta a si mesmo: se amanhã eu recebesse uma grande oportunidade, minha mente estaria preparada para aproveitá-la? Essa pergunta revela algo importante. Porque muitas pessoas desejam mais dinheiro, mas não desejam se tornar a pessoa capaz de administrar esse dinheiro. Querem o resultado, mas não querem a transformação. Querem a recompensa, mas não querem construir a capacidade. Os ricos entenderam que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele amplia aquilo que já existe dentro de uma pessoa. Se dentro de alguém existe sabedoria, disciplina e propósito, o dinheiro pode ser usado para construir. Mas se existe falta de controle, impulsividade e ausência de visão, o dinheiro pode desaparecer rapidamente. Por isso, antes de buscar riqueza externa, é necessário construir riqueza interna. A riqueza interna está na sua mentalidade. Está no seu conhecimento, está na sua capacidade de resolver problemas, está na sua disposição para aprender e evoluir. Pense nas pessoas mais bem-sucedidas da história. Elas não começaram com tudo pronto. Muitas começaram com dificuldades. Muitas enfrentaram rejeições. Muitas precisaram aprender antes de conquistar, mas elas possuíam algo que ninguém podia tirar delas. Uma mente determinada, uma visão clara, uma vontade intensa de crescer. O segredo não era apenas o dinheiro que elas tinham, era a pessoa que elas se tornaram. Porque uma pessoa preparada consegue criar novamente aquilo que perdeu. Ela pode perder recursos, pode perder oportunidades, pode enfrentar momentos difíceis. Mas se ela mantém sua capacidade de pensar, aprender e agir, ela pode reconstruir. Essa é uma riqueza que ninguém consegue tirar. Agora imagine duas pessoas recebendo a mesma quantia de dinheiro. Uma usa esse dinheiro apenas para satisfazer desejos momentâneos. A outra usa para aprender, investir em conhecimento e criar novas possibilidades. Depois de alguns anos, quem terá construído algo maior? A diferença não estava no dinheiro, estava na mentalidade. Porque dinheiro nas mãos de uma mente despreparada pode desaparecer,
mas dinheiro nas mãos de uma mente consciente pode se multiplicar. Os vencedores entendem que toda grande riqueza começa com uma pergunta: como posso gerar mais valor para o mundo? Essa pergunta muda completamente a relação com o sucesso, porque a pessoa deixa de pensar apenas quanto eu posso ganhar e começa a pensar quanto eu posso contribuir. Grandes riquezas são construídas por pessoas que resolvem problemas, pessoas que criam soluções, pessoas que desenvolvem habilidades, pessoas que entendem que o valor entregue determina o valor recebido. Talvez você esteja olhando para a sua situação atual e pensando: eu ainda não tenho os recursos que preciso. Mas lembre-se, muitos grandes resultados começaram com poucos recursos. O que fez a diferença foi a capacidade de transformar uma pequena oportunidade em algo maior. Não despreze pequenos começos. Uma pequena ideia pode se tornar uma grande realização. Uma pequena decisão pode mudar completamente uma trajetória. Uma pequena mudança de pensamento pode abrir portas que antes pareciam invisíveis. Existe uma frase poderosa que representa essa mentalidade. Não pergunte apenas o que você pode obter da vida. Pergunte o que você pode se tornar para criar uma vida maior. Porque a transformação sempre começa dentro. Antes de uma pessoa conquistar uma grande casa, ela precisa construir uma grande visão. Antes de conquistar liberdade financeira, ela precisa conquistar controle sobre seus pensamentos e hábitos. Antes de alcançar um novo nível de vida, ela precisa abandonar a antiga versão que a mantinha presa. E isso exige coragem, exige humildade para aprender, exige disposição para mudar. Talvez hoje seja o momento de olhar para sua própria história e reconhecer: você não é definido pelo lugar onde começou. Você é definido pelas decisões que toma a partir de agora. Olhe para o espelho e declare: eu estou construindo uma mente próspera. Eu tenho capacidade de criar novas oportunidades. Eu sou responsável pelo futuro que estou construindo. Minha riqueza começa dentro de mim. Porque o segredo que os ricos nunca revelam é simples. Eles não perseguem apenas dinheiro, eles perseguem crescimento. Eles desenvolvem uma mente capaz de criar, administrar e multiplicar. Eles sabem que o maior investimento que alguém pode fazer é investir em si mesmo. Porque quando você fortalece sua mente, você fortalece sua vida. Mas toda jornada precisa chegar a um ponto de decisão. Chega um momento em que você precisa abandonar velhos pensamentos, assumir responsabilidade pelo seu futuro e declarar: eu escolho mudar. E esse é o último segredo. O segredo que transforma conhecimento em uma nova realidade. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma decisão precisa ser tomada. Um momento em que não é mais possível continuar vivendo da mesma forma. Um momento em que você precisa olhar para dentro de si e responder uma pergunta que pode mudar completamente o seu destino. Eu vou continuar sendo quem sempre fui? Ou vou me tornar a pessoa que nasci para ser? Essa pergunta não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre sucesso, não é apenas sobre conquistas materiais. Essa pergunta é sobre transformação. Porque o maior segredo que os ricos nunca revelam é que antes de conquistar qualquer coisa no mundo exterior, eles conquistaram uma batalha dentro deles mesmos. Eles venceram o medo, venceram a dúvida, venceram a voz interior que dizia: você não consegue. Eles entenderam que o maior obstáculo entre uma pessoa e seus sonhos muitas vezes não está no mundo, está na própria mente. Napoleon Hill passou anos estudando pessoas extraordinárias e descobriu que grandes realizações não acontecem por acaso. Elas começam com uma decisão firme, uma decisão acompanhada de fé, uma decisão acompanhada de ação, uma decisão acompanhada de persistência.
Porque uma pessoa pode conhecer todos os princípios do sucesso, pode ler todos os livros, pode ouvir todas as mensagens motivacionais, mas se ela não tomar uma decisão e agir, nada muda. O conhecimento sem ação permanece apenas conhecimento. A oportunidade sem coragem permanece apenas uma possibilidade. O sonho sem compromisso permanece apenas uma imaginação. Por isso, hoje você precisa entender. Sua vida muda no momento em que sua decisão se torna mais forte que suas desculpas. Pense em quantas vezes você adiou aquilo que sabia que precisava fazer. Quantas vezes você disse, um dia eu começo, quando eu tiver mais tempo, quando as condições melhorarem. Mas a verdade é que o futuro não é construído pelo dia perfeito. Ele é construído pela decisão tomada no dia presente. O vencedor não espera sentir confiança para começar. Ele começa e, através da jornada, constrói confiança. Ele não espera eliminar todos os medos. Ele aprende a caminhar mesmo sentindo medo. Ele não espera ter todas as respostas. Ele começa a buscar respostas enquanto avança. Essa é a mentalidade de uma pessoa destinada ao crescimento. Agora imagine você, daqui a alguns anos, olhando para este momento. Imagine você lembrando do dia em que decidiu mudar. O dia em que parou de culpar o passado. O dia em que deixou de esperar uma oportunidade aparecer. O dia em que começou a criar a própria oportunidade. Talvez ninguém tenha acreditado em você. Talvez algumas pessoas tenham duvidado. Talvez você tenha enfrentado momentos em que caminhou sozinho. Mas existe algo poderoso sobre aqueles que aprendem a caminhar sozinhos. Eles descobrem a própria força. Eles descobrem que possuem capacidade. Eles descobrem que não precisam da aprovação de todos para seguir seu propósito. Porque quando sua visão é clara e sua fé é forte, a opinião dos outros deixa de controlar seu destino. Você começa a viver por propósito, não por medo. Você começa a construir, não apenas desejar. Você começa a agir, não apenas esperar. E essa é a diferença entre uma pessoa que sonha com uma vida melhor e uma pessoa que cria uma vida melhor. O segredo final é este. A riqueza verdadeira começa quando você assume total responsabilidade pela pessoa que está se tornando. Você não controla tudo o que acontece ao seu redor, mas você controla sua resposta. Você controla seus pensamentos. Você controla suas escolhas. Você controla a atitude que terá diante dos desafios. E essas escolhas, repetidas diariamente, constroem seu futuro. Hoje é o momento de declarar para si mesmo: eu assumo o controle da minha vida. Eu acredito no potencial que Deus colocou dentro de mim. Eu tenho coragem para seguir meu propósito. Eu transformo desafios em crescimento. Eu não sou limitado pelo meu passado. Eu sou guiado pela minha visão de futuro. Porque existe algo dentro de você que é maior do que qualquer dificuldade que você enfrenta. Existe uma capacidade esperando para ser despertada. Existe uma força esperando para ser usada. Existe um futuro esperando pela decisão que você toma hoje. Lembre-se, o ouro precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor. Uma árvore precisa enfrentar tempestades para criar raízes profundas, e uma pessoa precisa enfrentar desafios para descobrir sua verdadeira força. Não amaldiçoe os momentos difíceis. Eles podem estar preparando você para um nível maior. O segredo que os ricos nunca revelam é que eles não nasceram prontos. Eles construíram sua mentalidade. Eles treinaram sua disciplina. Eles fortaleceram sua fé. Eles escolheram continuar quando seria mais fácil desistir. E agora chegou a sua vez. A jornada começa dentro da sua mente, continua através das suas ações, é fortalecida pela sua fé e é realizada pela sua persistência. Nunca se esqueça, uma mente poderosa cria possibilidades. Uma fé inabalável cria caminhos. Uma ação determinada cria resultados.
E uma pessoa que decide mudar pode transformar completamente sua história. Então, quando você fechar este vídeo, não volte para a mesma mentalidade que trouxe você até aqui. Leve uma nova decisão, leve uma nova visão, leve uma nova atitude. Porque talvez o maior segredo que os ricos nunca revelam seja este: a maior riqueza que você pode conquistar é se tornar a pessoa capaz de criar tudo aquilo que deseja alcançar. Sua transformação começa agora. Sua nova história começa agora. E o primeiro passo é acreditar. Você é capaz. Você tem valor. Você nasceu para crescer. Você nasceu para vencer. E assim chegamos ao final desta jornada. Mas antes de terminar, eu quero que você se lembre de uma coisa. O maior segredo que os grandes vencedores descobriram não está escondido em uma conta bancária, em uma oportunidade rara ou em algum lugar distante. O verdadeiro segredo sempre esteve dentro de você. Está na sua mente, está na sua fé, está na sua capacidade de acreditar, agir e continuar mesmo quando o caminho parece difícil. A riqueza começa como uma ideia. O sucesso começa como uma decisão. A transformação começa no momento em que você decide não aceitar mais uma vida limitada pelos seus medos. Talvez você tenha passado por momentos de dúvida. Talvez você tenha enfrentado portas fechadas. Talvez muitas pessoas tenham dito que você não conseguiria. Mas lembre-se, grandes histórias não são construídas por pessoas que nunca enfrentaram dificuldades. Elas são construídas por pessoas que decidiram continuar apesar delas. O futuro que você deseja não será criado apenas pelos pensamentos que você tem. Será criado pelas ações que você toma a partir de hoje. Então, quando este vídeo terminar, não volte para os mesmos hábitos. Não volte para os mesmos pensamentos que mantiveram você preso. Levante-se com uma nova mentalidade. Leia mais, aprenda mais, acredite mais, trabalhe no seu propósito, fortaleça sua fé, porque existe dentro de você uma capacidade que talvez ainda não tenha sido totalmente despertada. A pessoa que você deseja se tornar está esperando pelas decisões que você escolhe tomar agora. Nunca se esqueça, uma mente forte cria oportunidades. Uma fé verdadeira supera obstáculos. Uma atitude determinada transforma sonhos em realidade. Hoje pode ser o primeiro dia de uma nova fase da sua vida. O dia em que você decide parar de apenas desejar e começa a construir. O dia em que você decide parar de esperar e começa a agir. O dia em que você entende que o maior investimento que pode fazer é investir em si mesmo. Se essa mensagem falou com você, se ela despertou algo dentro do seu coração, eu quero pedir 3 coisas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua mente e alimentam seu propósito. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar para o próprio potencial. E comente abaixo uma frase. Eu escolho construir uma nova história. Porque quando você declara uma decisão, você fortalece o compromisso com aquilo que deseja se tornar. Lembre-se, o seu passado explica onde você esteve. Mas suas escolhas de hoje determinam para onde você vai. Continue acreditando, continue avançando, continue construindo, porque o segredo não está apenas em conquistar riqueza. O verdadeiro segredo está em se tornar uma pessoa capaz de criar uma vida extraordinária. A sua jornada começa agora.